Olá, pessoal. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Patrícia Salvaia, do Instituto Granatalma, e hoje nós vamos gravar mais uma entrevista para esse novo quadro, que é o Ser e Fazer Psicologia, no qual a gente vai estar apresentando as áreas e abordagens para quem quer trabalhar nessa área. E hoje eu estou aqui com a psicóloga e professora Rosane Teixeira. Muito obrigada por estar participando, e eu vou pedir para você se apresentar. É um prazer sempre falar em psicologia, amo de paixão. Então vamos lá, né? Meu nome é Rosani, eu sou formada há muito tempo, né? Desde os meus 20 e poucos anos, quando eu me formei psicóloga, e venho trabalhando nessa área desde sempre. Há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, por aí, eu encontrei a neuropsicologia, né? Eu li um artigo da Beatriz Lefebvre e a Beatriz falava, contava um pouco de como que era isso e eu me apaixonei. Eu peguei e falei, não, eu quero fazer para todo sempre isso, né? A Uhum. neuropsicologia. E nessa época, o que era curioso é que a neuropsicologia ainda não era uma área da psicologia aqui no Brasil, né? Uhum. Ninguém conhecia. E eu fui fazer o curso da Beatriz, ela formou 3 turmas, eu fui a última por ela formada, né? Tive esse privilégio de ser formada por ela. E aí, desse momento em diante, eu passei a só falar em neuropsicologia, né? Não queria mais saber de terapia, eu só queria saber de neuropsicologia, avaliação neuropsicológica. Depois, eu fiz meu mestrado e meu doutorado também na USP, na área de neurociências e Uhum. neuropsicologia. Então, hoje eu só respiro neurociências e neuropsicologia. Ótimo. Para quem está, esse quadro é para quem está estudando ainda, para escolher uma profissão, e também para quem está estudando a psicologia, mas ainda não está totalmente claro em quais são as oportunidades de trabalho, de atuação. Você pode diferenciar para a gente o que é psicologia e o que é neuropsicologia? Claro, claro. Então, vamos lá. Quando a gente fala em psicologia, muitas vezes a gente fala de atendimento clínico, principalmente para os alunos, quando eles saem da faculdade, a primeira coisa que eles vão buscar é a clínica, né? E aí você tem algumas abordagens, né? Então você tem freudiana, junguiana, tem o TCC. Então você tem várias abordagens que é a forma com que a gente trabalha, né? Na terapia, no setting terapêutico, né? São as abordagens. Na neuropsicologia é um pouquinho diferente disso, porque não importa muito a abordagem, porque a neuropsicologia ela é uma técnica única, ela é uma área única, né? Então você vai trabalhar em neuropsicologia. Como que a gente trabalha um pouquinho em neuropsicologia, né? Explicar um pouquinho melhor para o pessoal. Geralmente, se as pessoas chegam para nós com um problema geralmente pontual, né? Então, por exemplo, uma família que tem uma criança que não está indo bem na escola, tá? E aí, o que que nós fazemos? Nós vamos fazer a avaliação dessa criança. Por quê? Porque a neuropsicologia, ela vai entender melhor o que que se passa com essa criança. Nós vamos investigar, nós vamos estudar a relação entre o cérebro e o comportamento. Ou seja, para ela não estar indo bem na escola, esse não está indo bem é um comportamento, né? Ela está apresentando essa dificuldade. Então, o que está acontecendo com o cérebro dela para ela estar, então, enfrentando essa dificuldade? Então, é isso que nós trabalhamos. Então, nós vamos fazer uma avaliação, a gente vai fazer toda uma investigação para ver o que, que está acontecendo e depois, então, a gente vai fazer uma reabilitação que a gente chama. Ou então, se não formos nós, a gente vai indicar
para outro profissional fazer essa reabilitação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho. Vamos supor que essa criança ela esteja com problema de educação, na escola, de aprendizagem, devido a um problema na linguagem. Então, quem trabalha melhor com linguagem é uma fono, né? Uhum. Então, a gente vai indicar para uma fono fazer a reabilitação dessa criança. Então, é Legal. mais ou menos assim que a neuropsicologia funciona. Então, nós somos uma área à parte da psicologia, porque nós somos é, é, é uma técnica, né? É uma técnica Uhum. que a gente usa. Então, tanto de avaliação como reabilitação cognitiva. E para chegar nesse diagnóstico, a gente pode chamar de diagnóstico, vocês usam avaliação psicológica, testes ou exames de imagem? Porque você comentou comigo que você também trabalha no HC, né? Sim. Então conta um E, pouquinho. então, o que que nós fazemos, né? Geralmente a gente usa testes, né? Porque na avaliação neuropsicológica, como a gente vai, né, quer investigar esse cérebro, como que ele está funcionando, nós precisamos de teste. Diferente da avaliação psicológica. Muitas vezes as pessoas falam: ah, eu quero fazer uma avaliação psicológica para fazer uma cirurgia bariátrica. É outra coisa. Aí Uhum. não precisa necessariamente usar testes. Mas na neuropsicologia, na avaliação neuropsicológica, os testes são importantes, porque eu tenho que saber, por exemplo, o QI, eu tenho que saber, por exemplo, como que está a memória, como que está a linguagem, como está a atenção, né? Então, tudo Uhum. isso é importante. E para isso, eu não consigo, só olhando para a criança, né, saber isso. Eu tenho que avaliar, eu tenho que usar teste. Então, nós usamos muito testes. E sim, nós pedimos geralmente, né, para os médicos, quando essa criança vem encaminhada, né, de um hospital, de um médico, nós pedimos esses exames de imagem, para a gente poder ver se tem alguma lesão no cérebro que possa estar comprometendo, se tem alguma anomalia, né, alguma coisa assim, às vezes tem alguma malformação, né? Uhum. Tudo isso pode, claro, né, comprometer essa criança. Então a gente também dá uma olhadinha assim nos exames de imagem, é importante. E a neuropsicologia, ela é uma especialização, certo? Então, Certo. a gente precisa fazer a faculdade e depois tem que fazer uma especialização. Tem que fazer uma especialização, porque durante a faculdade o que a gente costuma ver é muito básico, né? Mas isso em todos, tá, Patrícia? Não é só na neuropsicologia, mas toda a área da psicologia, o que a gente estuda na faculdade é muito básico. É uma Até por introdução. isso, exatamente. Até por isso que é só 5 anos, né? Porque se a Uhum. gente fosse aprofundar, ia ser muito mais, né? Então a Uhum. gente tem aí um tour pela psicologia, vamos chamar assim, né? A gente Uhum. conhece o que é a psicologia, o que que tem na psicologia, e aí depois a gente vai fazer uma especialização. Geralmente, a especialização em neuropsicologia são de 2 anos, né? Uhum. As especializações, geralmente, aquelas que são mais como que eu vou dizer, elas são mais eficientes, vamos chamar assim, né? O aluno aprende mais. São aquelas especializações onde você tem a teoria e a prática. Então você já vai praticando, né? Uhum. Então tem pós que não tem prática e tem pós que tem a prática. A melhor é aquela que você já vai estar praticando. Então, durante a sua pós, você vai atendendo já algumas Uhum. pessoas e você vai tendo a orientação e o suporte de um supervisor. Essas são as melhores, né? Em Uhum. termos de aprendizagem, elas são maravilhosas. E elas são, a gente pode encontrar em institutos, em hospitais, onde que essa especialização está disponível? Em vários lugares, tá? Mas as melhores são aquelas que estão em institutos ou clínicas escolas,
né? Nós temos Uhum, várias clínicas, escolas que oferecem também. Aquelas que oferecem prática, geralmente ela está muito relacionada com o hospital. Então, tem um grande hospital por trás, porque uhum, são esses o- os, ah, os pacientes, né, que a gente vai começar a atender, né, que são pacientes desses hospitais. Então, são clínicas, escolas que têm convênio com esses hospitais, que esses hospitais, então, nos mandam os pacientes para que a gente faça, então, uma avaliação. uhum. E isso é para especialização. E depois para atuar? Você atua como neuropsicóloga de uma forma autônoma ou você também é funcionária de um hospital? Como que funciona? Não, eu atuo de forma autônoma, mas você pode ser funcionária de hospital, tá? Então, dentro da neuropsicologia, nós temos várias situações. A gente pode atuar numa clínica multiprofissional, então eu tenho uma clínica onde tem vários profissionais da área da saúde, ou eu atuo sozinha, né, de forma autônoma no meu consultório, né? Ou eu posso trabalhar, por exemplo, no INSS, né, no para o governo, então fazendo perícias, fazendo laudo periciais, né, perícia de INSS, geralmente tem bastante neuropsicólogo. Então, Uhum. ou eu vou trabalhar em instituições como a CD, enfim, né? Então, tem um campo muito grande, né, na neuropsicologia. Ou eu posso trabalhar nos próprios hospitais mesmos. Também tem bastante neuropsicólogo trabalhando aí nos hospitais. Na docência também tem bastante. Então, você entende que existe bastante demanda para essa Sim, especialização? exato. Existe. A neuropsicologia é relativamente nova, né? E ela está crescendo muito agora. Então, a cada vez mais a gente sente a necessidade de ter um neuropsicólogo. Então, tem muitas escolas que falam, ah, a gente precisaria de uma avaliação, coisa que há uns anos atrás já não sentia-se essa necessidade, hoje já tem, né? Uhum. No próprio hospital também, né? Então, é um campo que está crescendo e crescendo bastante. Então, tem muita demanda de trabalho para neuropsicologia, sim. E qual que é o perfil para a pessoa trabalhar nessa área e se realizar nessa área? Olha, eu acho que o perfil melhor é aquele que gosta de compreender, de entender o que está acontecendo, né? É aquele é aquela pessoa, né, que sempre fica olhando alguma coisa e fala: "Nossa, mas por que será que essa pessoa age dessa forma? Por que que ela fala isso?". Eu acho que a psicologia vai por aí, né, a gente tem que ter essa curiosidade do porquê será que esse tem um comportamento diferente do outro, Uhum, né. Além disso, né, tem que ser uma pessoa que tenha empatia, tem que ser uma pessoa que consiga olhar para o outro e perceber o outro. Então, eu acho que esse é mais ou menos o perfil de quem se encaixa, né? E eu acho que agora falando da neuropsicologia especificamente, eu acho que na neuropsicologia, uma coisa diferente da psicologia enquanto terapia mesmo, é o fator tempo, né? Na terapia, as pessoas ficam algum tempo em terapia, 6 meses, um ano, né? Até mais do que isso. Na neuropsicologia, a gente faz avaliação em média, uns 2 meses, e depois a gente reabilita ou a gente uhum, faz algumas intervenções. Só isso. Então, a resposta, muitas vezes, na neuropsicologia é muito mais rápida do que na psicologia. uhum, Então, eu acho que para quem tem esse perfil que gosta de ver uma mudança acontecer rapidamente, uhum, se encaixa bem na neuropsicologia. Vou te uhum, dar um exemplo, por exemplo, né, se você pegar uma pessoa que ela teve, vamos pegar que ela teve
um problema, um AVE, né, um acidente vascular encefálico, e ela ficou com uma sequela, né. Uhum, Então a gente na neuropsicologia, nós vamos trabalhar isso para ver quais são os pontos fortes dela que não foram comprometidos, quais são os pontos que foram comprometidos, e a gente vai reabilitar. Então a gente vai usar aqueles pontos fortes que ela tem para reabilitar aqueles que ela não tem. E aí o que que acontece? A gente consegue dar uma qualidade de vida muito melhor. Então, se é uma pessoa que comprometeu, por exemplo, ela não consegue fazer o passo a passo, de uma atividade. Então a gente vai reabilitar isso. Olha, como é que você tem que fazer o passo a passo? Então a gente vai fazendo isso até ela ser capaz de fazer isso novamente. Isso é rápido, uhum. né? Então, isso é uma coisa legal, uma coisa bem bacana da neuropsicologia, que a gente consegue, em pouco tempo, ter uma melhora na qualidade de vida das pessoas, né? E eu acho que você conseguiu diferenciar bem o que é a neuropsicologia do que a psicologia clínica. E na psicologia clínica, a gente vai trabalhar com questões existenciais, com trauma emocional, e na neuropsicologia, a gente está falando realmente de corpo, né? Exato. Uhum, Ex Corpo e cérebro, né. uhum, Cérebro e corpo, eu acho que isso são fundamentais, né, na neuropsicologia. Como que o cérebro está funcionando? uhum, Né. Se tem na neuropsicologia é isso, se tem um problema nesse cérebro, ele está funcionando de alguma forma, não normal, vamos dizer assim, ou numa forma, hã, mais, que acabe comprometendo, né, o comportamento, é ali que a gente vai atuar, né. legal. Diferente dos problemas emocionais, né, Sim. bem diferente. E isso é interessante, né? Porque pode ter pessoas que falem, poxa, eu não quero ficar. Eu tenho meus problemas, eu não quero ficar lidando com o problema dos outros, ficar perguntando de infância, de pai e mãe, né? Ainda assim, tem uma área muito interessante e muito fascinante para trabalhar dentro da psicologia. Tem mesmo, e é verdade. Tem muita gente que não gosta de ficar: "Ai, eu vou ficar a vida inteira sentado ouvindo o problema dos outros", né. Uhum, Não, vem para a área da neuropsicologia, que é um pouquinho diferente, né. Não que a uhum, gente não vai ouvir os problemas, nós vamos, viu, mas a sim. gente vai ouvir o problema, o que está acontecendo com a pessoa agora, né, Uhum, para a gente poder reabilitar, para a gente poder fazer algumas intervenções. Né, então é muito interessante essa área, porque você consegue ter um resultado rápido e se ela tiver alguma questão emocional, ela vai para terapia depois, uhum, exato. né. Então, Rosani, para que as pessoas tenham essa ideia geral do que é a neuropsicologia, faltou a gente falar sobre alguma coisa? Tem alguma pergunta que eu não fiz? Algo que você acha importante compartilhar? Ah, eu acho importante, dizer que, na neuropsicologia muitas vezes as pessoas falam assim: "Ai, a neuropsicologia é só teste", não é, né. Nós usamos testes sim, mas o teste só serve para a gente comprovar aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já investigou, aquilo que a gente já viu, né. Então é muito mais do que um teste. O teste vai nos ajudar sim, claro. Eu sei, por exemplo, se eu conversar com uma pessoa, que se ela é inteligente ou não. Uhum, No teste eu vou saber o quão inteligente ela é. Ele uhum, só vai me certificar isso. Então, a neuropsicologia, diferente do que muita gente pensa que é só teste, não é só teste, muito pelo contrário. O teste só nos serve mesmo para nos validar aquilo que a gente já sabe, para nos uhum, dizer, comprovar que, olha, a pessoa é inteligente, ou olha, a pessoa tem tal problema, de memória ou de atenção, enfim. Ele só serve para isso mesmo. Mas a gente usa, porque quando a gente fala de neuropsicologia, nós falamos de funcionamento cerebral como um todo. Então eu não é
por exemplo, ai, a pessoa veio com problema de memória, então eu vou avaliar só a memória. Não é assim. A gente Uhum, avalia todo o funcionamento cerebral dela. uhum, Porque essa memória pode ser um problema secundário a algum outro. Por sim. exemplo, então eu tenho um problema de atenção e secundariamente tenho um problema de memória, né. Uhum, Então é importante nós fazermos a avaliação completa de toda a cognição dessa pessoa. E aí depois a gente vai ver realmente qual que é o problema. uhum, ótimo. Então, para a gente finalizar, você gostaria de deixar um convite para as pessoas se especializarem em neuro? Ai, gostaria muito, olha. E gente, é muito legal a neuro, é muito bacana, mas assim, se vocês fossem se especializarem, lê bastante. Tem muito livro legal de neuropsicologia, tem bastante artigo. Então, já vai durante a graduação, já vai lendo, vê o que que tem. A gente tem muitos livros muito bons, né? Então, tem muitos autores, um dos autores bem legais que a gente tem de livro, que tem é o Oliver Sacks, né, que já faleceu, mas eles têm livro que fala de neurociência, de neuropsicologia, e são livros que muitas vezes estão disponíveis na internet, que a pessoa, se gostar, né, pega, lê, é bem legal os livros dele, e já vai se atualizando já na graduação. Aí quando chegar lá na pós já está bem mais adiantado. Tá ótimo. Então, tá ótimo, Rosane. Muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade em compartilhar. Tenho certeza que vai ajudar muitos alunos, estudantes que estão ainda na dúvida e muita gente vai se convencer pelo seu depoimento. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada a você. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Olá, obrigada por ter assistido essa entrevista. Espero que essa conversa possa ter te ajudado a ampliar seu olhar sobre a psicologia. Se você conhece alguém que também está nesse momento de escolha e de descoberta, compartilhe o vídeo. E se quiser continuar acompanhando a série O Ser e Fazer Psicologia, se inscreve no canal do Instituto Granatalma e ativa o sininho. Te vejo na próxima entrevista.